Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Seara Espírita Allan Kardec, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos e lhes convidando para, nesta noite, reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: só a bondade e a misericórdia divina brindariam o homem com o instituto da reencarnação. Pelos sucessivos retornos à vida corporal, pode o homem desvencilhar-se de toda a carga negativa pretérita que dificulta seu progresso espiritual. A fatalidade da alma humana é tornar-se espírito puro. Podemos então compreender pela mensagem, deduzir pela mensagem da benfeitora, que o nosso tema de hoje, solicitado pela direção da casa, é quais os limites da encarnação. E como de praxe, buscamos uma base evangélica, encontrando-a no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, que é uma narrativa sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Lembrando lá que em determinado momento Jesus diz que é preciso que o homem nasça de novo, e Nicodemos fica assustado: como é que eu na minha idade vou entrar novamente na barriga de minha mãe? Mas aí Jesus vai explicar para ele. E a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, item 24. Limites da encarnação. Qual o conceito de encarnação? O processo de encarnar consiste em um perispírito do ser encarnante envolver fluidicamente a matéria que dá origem ao corpo carnal para animá-la, isto é, para lhe dar vitalidade. É o perispírito quem faz isso. No item 18 do capítulo 9 da obra Gênese, Kardec nos oferece a seguinte explicação para este assunto. Diz ele: quando o espírito deve encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe ao qual ele é atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que se forma, donde podemos dizer que, por intermédio do seu perispírito, o espírito se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao pleno desenvolvimento, a união fica completa, então ele nasce para a vida exterior. Queria apenas esclarecer que a palavra germe aqui pode ser
interpretada como feto. Na realidade, Kardec está falando do feto. Como é que se dá a agregação do espírito à matéria via perispírito? Qual seria o objetivo da encarnação? Por que o espírito precisa encarnar ou reencarnar? A explicação lógica e objetiva está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Essa questão 132 ela está enunciada da seguinte forma: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Responderam os espíritos superiores: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, se adianta. Olha que interessante. Esta explicação dos espíritos superiores acerca do objetivo da encarnação. A primeira coisa que chama a atenção na resposta é o verbo logo no início que eles colocam, né? Deus lhes impõe. Então, a encarnação não é facultativa. Ela é obrigatória. Deus impõe. Agora, impõe com uma finalidade altruísta. Fazer com que todos esses espíritos criados simples e ignorantes cheguem à perfeição. Então, esse périplo das nossas múltiplas reencarnações significa dizer que todas elas são excelentes oportunidades para que nós possamos chegar à perfeição. Agora, para tanto, é preciso que nós aproveitemos cada reencarnação com sabedoria. Mas quais seriam os limites da encarnação, tal como está proposto no tema da palestra? Essa pergunta foi feita ao espírito São Luís. Eu creio que o amigo e a amiga sabem que São Luís era o benfeitor espiritual de Allan Kardec. E ela recebeu a seguinte resposta de São Luís: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Então, prestemos atenção nesta parte inicial da resposta de São Luís. À medida que o espírito vai evoluindo, vai se purificando, este envoltório vai ficando cada vez mais sutil. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. Esse envoltório do qual ele está falando. E, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Olha que interessante.
Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Ou seja, cada corpo que reveste esse espírito tem que ser diretamente proporcional, adequado à natureza desse mundo. A natureza do mundo terra faz com que esse espírito seja envolvido por corpos físicos como o nosso. Mas provavelmente no outro planeta a apresentação física não seja igual à nossa. Pelo menos isso é o que a gente vê há muito tempo aí nos filmes de ficção científica. Mas os limites da encarnação merecem também outras observações, como, por exemplo, uma que está na Revista Espírita de janeiro de 1864. Um benfeitor espiritual se manifestou da seguinte forma em relação ao limite da encarnação. Ele disse: a reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas no momento em que o espírito encarnado chegou a dominar a matéria e anular os efeitos de sua reação sobre a moral, a reencarnação não tem mais nenhuma utilidade ou razão de ser. Olha que interessante. É necessária enquanto a matéria domina o espírito. Mas a partir do momento que o espírito domina a matéria, então não tem mais necessidade dele reencarnar. Significa dizer que, conclusivamente, todo espírito reencarnará no estrito limite do seu progresso moral. É o progresso moral de cada espírito que obriga ele a reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. E aí eu me lembro de uma informação que o Haroldo Dutra Dias deu certa vez num congresso que eu participava, um congresso espírita, em que ele disse que os espíritos presentemente viventes da Terra já reencarnaram aproximadamente 600 mil vezes. Então significa dizer que esse progresso moral tem sido muito lento. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ganha muito pouco de uma reencarnação para outra. O nosso querido Allan Kardec traz uma contribuição também importante a respeito dos limites da encarnação, uma outra contribuição. Acabamos de ver que a encarnação e a reencarnação objetiva o progresso do espírito. E aí, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, da questão 166, fez uma pergunta em relação a esse aspecto de que a encarnação e a reencarnação objetivam o progresso do espírito. Ele perguntou aos venerandos colaboradores: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? Eles responderam. Vejo que a resposta dos espíritos superiores foi objetiva e simples e prática, sofrendo a prova de uma nova existência. Ora, se todo espírito reencarna no limite estrito do seu progresso moral, como eu disse há pouco, então, enquanto ele não tiver totalmente depurado, ele vai precisar reencarnar. Ele vai ter que passar pela experiência de uma nova existência. Mas Kardec, quando recebeu essa resposta, fez um desdobramento da questão. Ele perguntou: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E os venerandos colaboradores responderam: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal.
Então, meus amigos, a gente vê que a encarnação é de uma grande necessidade para todo espírito. A encarnação ou reencarnação, como quiserem chamar. À medida que ela vai se depurando, enquanto ela não tiver, o espírito não tiver totalmente puro, ele vai precisar reencarnar. Por quê? Porque o processo reencarnatório é a existência advinda da reencarnação que vai permitir que ele vá se depurando. Aí o Kardec perguntou: a alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos responderam: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Nós sabemos que tem muitas pessoas de diferentes crenças religiosas que não acreditam na reencarnação. Acham que toda existência é única. Nasceu, cresceu, morreu, pronto. Se deu certo, deu. Se não deu, paciência. Todos contamos com muitas existências. Aí o Haroldo disse, né? Nós que estamos agora na Terra, 600 mil existências nós já tivemos. O que, de uma certa forma, revela a nossa dificuldade no expurgo das nossas imperfeições que o espírito carrega há milhares de anos. Agora, existem umas questões essenciais, que eu chamo de essenciais sobre esses temas, que Allan Kardec fez em 3 perguntas do Livro dos Espíritos. A pergunta 168, a 169 e a 170. Todas elas estão relacionadas com essa questão da necessidade dos limites da encarnação. Na 168, ele perguntou assim: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, que havíamos falado anteriormente. Na questão 169, Kardec perguntou: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? E eles disseram: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Olha que interessante. Esse progresso ele não tem um limite. Você vai até aqui, não. O máximo é espírito puro. Agora, qual é o grau dessa pureza? Cada reencarnação nós temos que dar um passo para diante no sentido de alcançar essa pureza desejável. Todo aquele que aproveita bem a sua reencarnação, que se eleva, que se depura, evidentemente que ele está caminhando mais rápido em direção a esta pureza pretendida. Agora, em função do número dado pelo Haroldo, reencarnar 600 mil vezes prova exatamente isso que os espíritos disseram para Kardec. As encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. E na questão 170, o Kardec perguntou: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? E eles responderam objetivamente: espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, todo aquele que consegue depurar-se por inteiro, integralmente,
não volta a reencarnar. Então, depois dessa última encarnação, quando ele atingiu essa pureza desejável, ele é um espírito bem-aventurado. Mas quando nós estamos estudando o assunto, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, nós encontramos os chamados períodos evolutivos da vida do espírito. O espírito é criado simples e ignorante. E aí ele começa o seu périplo em direção à sua purificação, a tornar-se puro. Começa simples e ignorante, tem que terminar espírito puro. A distância entre esses dois extremos é imensa, mas poderá, dependendo da vontade do espírito, ser feita num tempo menor e noutros num tempo maior. O primeiro período evolutivo é do espírito imperfeito. O que caracteriza esses espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito com propensão para o mal. São espíritos que se identificam pela ignorância, pelo orgulho, pelo egoísmo e por todas as paixões que lhes são consequentes. Você pode encontrar essa descrição lá no Livro dos Espíritos, da questão 101 à questão 106. Espíritos imperfeitos. Segundo grupo, bons espíritos. Que característica têm os bons espíritos? Predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Olha, lá no espírito imperfeito, era a predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal. Aqui, entre os bons espíritos, é predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem, ou seja, as coisas se invertem. As qualidades e os poderes dos bons espíritos para o bem estão relacionadas com o grau de adiantamento que cada espírito tem alcançado. Uns possuem a ciência, outros possuem a sabedoria, outros possuem a bondade. E os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Os mais adiantados são moralmente elevados. E o terceiro e último período evolutivo do espírito é quando ele alcança a condição de espírito puro. O que caracteriza os espíritos puros? Não sofrerem nenhuma influência da matéria. Essa é a característica básica. São portadores de superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, os bons e os imperfeitos. Os espíritos puros já percorreram todos os graus na escala progressiva. E nesse périplo eles foram se despojando das impurezas da matéria. Como eles alcançaram a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, eles não têm mais que sofrer nem prova nem expiação. Não precisam mais encarnar. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Eles vão fazer parte da grande assembleia dos espíritos puros, que eu chamo de estado maior de Deus. Você pode encontrar essa descrição pormenorizada no Livro dos Espíritos, questões 112 e 113. Mas é fato que muitos perguntam: nós podemos reencarnar em outros mundos mais evoluídos que a Terra? Uma pergunta curiosa. Quando eu terminar esta encarnação, a minha próxima encarnação pode se dar num mundo mais adiantado? E olha a resposta dos espíritos.
Para evoluirmos para outros mundos, temos que desatar as amarras que nos prendem à Terra, para alçar voos para mundos mais elevados. Tudo depende do esforço de evolução espiritual. Tudo, portanto, não tem regime de exceção. Depende de cada um, do esforço de cada um. Não há protecionismo da parte da divindade. Esse vai, esse não. Esse é meu amigo, esse não. Não tem nenhum protecionismo. Cada um luta pelo seu espaço na justa medida dos avanços na sua evolução espiritual. Todos os espíritos tendem para a perfeição. Então, de novo, não tem regime de exceção. Todos. Como eu disse anteriormente, fomos feitos simples e ignorantes para terminarmos espíritos puros. Deus lhes faculta meios de alcançá-la, esta perfeição, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, meu amigo, minha amiga, suas provações, suas dificuldades, suas lutas, abençoe-as, porque são belíssimas oportunidades que Deus está dando para todos nós de alcançarmos a perfeição que Ele tanto deseja. Nós não podemos lamentar, reclamar, maldizer as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores. Ah, porque Deus não gosta de mim. Ah, porque eu sou um azarado. Ah, porque tudo acontece comigo. Tudo que nos acontece é na justa medida da nossa necessidade de evolução espiritual. A justiça de Deus concede realizar em novas existências o que não se pode fazer ou concluir na primeira prova. Então nós temos vivido milhares de existências, como disse o Haroldo, 600 mil reencarnações já tivemos, 600 mil existências. Todas elas nos são oferecidas como oportunidade de progresso. Mas talvez o espírito renitente, endurecido, embrutecido, teimoso, vem, reencarna, veste o elemento corporal, vive a existência, aproveita tudo da vida, mas não consegue progredir espiritualmente. Você pode encontrar esta resposta que eu acabo de explanar na questão 171 do Livro dos Espíritos. Conclusivamente, meus amigos, nós precisamos observar que a justiça da reencarnação é expressão máxima da justiça de Deus. Eu diria mais do que justiça, da bondade de Deus, da bondade divina. Imagine se tivesse validade a tese da existência única. Cada um só tem uma existência. Nasceu, morreu, acabou o assunto. Se viveu bem, muito bem. Se viveu mal, lamento. Os espíritos superiores sempre repetem uma frase que está no Livro dos Espíritos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Aliás, no Livro dos Espíritos não, no Evangelho segundo o Espiritismo, perdão. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade,
o ódio implacável e os castigos sem remissão. Olha que interessante. Mas o que mais me encanta nesta frase, neste texto, melhor dizendo, é o início. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Algo que nós, pais humanos, fazemos em relação aos nossos filhos quando erram. Nós temos que deixar a porta aberta para continuar a recebê-los. Imagina Deus em relação a todas as suas criaturas, o Criador em relação às suas criaturas. Meu amigo, minha amiga, esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.